Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos fazer a leitura do versículo sagrado de Tiago, capítulo 5, versículo 19 e também 20. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 19 e também 20, diz assim: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Queridos irmãos, o versículo sagrado nos diz que salvará da morte uma alma. A morte citada no versículo sagrado não se refere à primeira morte, a morte física, ou a morte do corpo. Tendo em vista que um dia todos nós vamos morrer, há um cronômetro digital em nossas testas contando segundos, milésimos de segundos, centésimos de segundos, e quando esse cronômetro zerar, nossos corpos tombam. O versículo sagrado está falando da morte física, morte espiritual e da segunda morte, que é a separação definitiva e total de Deus. E mesmo que clamemos o nome do Senhor, Ele não ouvirá mais, porque a chance de garantir a salvação eterna deve ocorrer em vida no plano físico. Só estamos vivos para provar nossa fidelidade para com Deus. Há uma grande multidão de pessoas afastadas de Deus através de seus próprios pecados. E um dia essas pessoas foram servas e servos do Senhor, mas caíram enquanto caminhavam em direção ao Senhor. Contudo, nossa obrigação é não medir esforços para influenciar tais pessoas a se voltarem para Jesus, porque agindo assim estaremos salvando uma alma da morte espiritual, da morte física, morte eterna também. Porém, compreende-se que é os pecados do pecador ou do desviado que são cobertos e jogados no mar do esquecimento. Afinal, ninguém é salvo porque salvou, mas levamos a salvação porque primeiro fomos beneficiados com a salvação. Então todos nós somos transgressores, somos pecadores e somos perdoados no momento em que nos arrependemos de nossos pecados e eles são jogados no mar do esquecimento, não havendo mais pecado algum em nós. O nosso Pai Celestial joga nossos pecados no mar do esquecimento e não se lembra dele jamais. Sim, então temos que entender que nossa insistência em querer salvar uma alma que se desviou dos caminhos do Senhor é porque somos pescadores de alma e amamos nosso semelhante e não se utilizamos de nossa força para encobrir nossos próprios pecados. Sim, nós se utilizamos de nossas forças para resgatar os pecadores do pecado e encobrir os pecados delas. Assim, porque no momento em que elas se voltam a Jesus Cristo, Jesus joga todos os pecados dela no mar do esquecimento e não se lembra mais. Como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Levamos a salvação para os pecadores, porque somos servos do Senhor, e não para nos livrarmos de pecado que tenhamos cometido. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7 ao 9, diz assim: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o versículo sagrado que acabamos de ler e que realizamos a meditação e que diz que aquele que converter alguém que se desviou da verdade, que este alguém encobrirá uma multidão de pecados. Os pecados que este ou esta encobrirá é os pecados praticados pelo próprio pecador e não por aquele que converteu a pessoa. Não, de forma alguma. Os pecados encobertos citados no versículo sagrado são os pecados do pecador e não dos nossos.